Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O objetivo deste vídeo é responder a uma acusação que é feita contra os adventistas do sétimo dia. A acusação consiste em se afirmar que os adventistas do sétimo dia, além da Bíblia, eles têm uma outra fonte de autoridade para as suas doutrinas. Esta outra fonte de autoridade são os escritos de Ellen White. Tem fundamento esta acusação? Quando nós analisamos o livro Nisto Cremos, onde lá temos as 28 crenças dos adventistas do sétimo dia, nós notamos que os adventistas defendem suas crenças utilizando apenas a Bíblia. Os adventistas do sétimo dia negam que possuem outra fonte de autoridade além das Escrituras. Mas nós fazemos outra pergunta. Teriam os adventistas essas 28 crenças fundamentadas na Bíblia sem o dom profético, sem os escritos de Ellen White? Vamos analisar a importância do dom profético ao longo da história do povo de Deus. A primeira grande crise mencionada na Bíblia foi o dilúvio. O que foi que Deus fez para salvar o seu povo diante desta crise? Ele escolheu Noé e ele concedeu a Noé o dom profético. Noé é descrito na Bíblia como o pregoeiro da justiça. Deus revelou a Noé o dilúvio e Noé se preparou para este dilúvio e deu a mensagem para o mundo ao seu redor. Noé também aceitou o plano de salvação estabelecido por Deus para aquela situação. O plano da salvação consistia em construir uma arca e levar consigo as pessoas que aceitassem a mensagem de Deus e também conservar as espécies de animais existentes. Uma outra grande crise foi a escravidão do povo de Deus no Egito. E Deus, mais uma vez, concede o dom profético a Moisés e, através do dom profético concedido a Moisés, Deus consegue agora conduzir o seu povo para fora do Egito. Deus liberta o seu povo. Uma outra situação especial também nós temos nos dias de Acabe e Jezabel, onde uma grande apostasia estava acontecendo em Israel. A apostasia era tão grande que Elias chegou à conclusão que só restava ele em Israel. Depois Deus revelou a Elias que além dele havia 7.000 homens que não haviam dobrado os joelhos a Baal. A Elias foi concedido o dom profético e através de uma manifestação especial de Deus na vida de Elias, a apostasia que era dominante foi contida. Houve um reavivamento em Israel e uma reforma, mas isso aconteceu graças ao dom profético concedido ao profeta Elias. Depois vem Eliseu, que sucede Elias. Uma outra situação especial, onde temos também a manifestação do dom profético, foi durante o cativeiro israelita em Babilônia. Deus agora concede o dom profético a Daniel ali em Babilônia, também concede a Jeremias e a Ezequiel, e por meio desses 3 profetas, Deus anima a nação a esperar o retorno do cativeiro. Isso foi muito importante, porque se Israel deixasse de ser a nação escolhida, de onde nasceria o Messias, o Redentor do mundo? As promessas feitas a Abraão, como elas iriam se cumprir? Uma outra situação especial nós temos por ocasião do primeiro advento de Jesus. A nação de Israel, como religião, estava passando por uma grave crise espiritual. Nos confrontos entre Jesus e os fariseus, notamos que eles haviam substituído a palavra de Deus pela tradição. A tradição estava tendo mais peso do que a palavra de Deus. Deus levanta João Batista, concede a ele o dom profético, e João Batista agora conduz aquela nação a um reavivamento, a uma reforma, a uma preparação para receber o Messias. O ministério de João Batista não foi infrutífero. Boa parte dos primeiros discípulos de Jesus vieram dos discípulos de João. Contudo, no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, nós temos uma profecia que mostra que 3 grandes acontecimentos teriam lugar no mundo. É dito ao profeta
que a verdade seria lançada por terra. Este é o primeiro evento ali mencionado. Esse detalhe também é mencionado em Daniel 7, verso 25, onde foi predito que um poder, representado pelo chifre pequeno, iria lançar a verdade por terra. Mas, a partir do verso 12 até o verso 14, nós temos a descrição da verdade sendo lançada por terra, e no verso 13, nós temos dois santos conversando e um pergunta para o outro até quando vai durar a visão, ou seja, até quando a verdade vai ficar por terra. E no verso 14, nós temos a resposta: até 2.300 tardes e manhãs, onde iria começar o processo de restauração da verdade e no céu o santuário seria purificado. Então nós temos uma situação especial a partir de 1844, ano em que teve o cumprimento desta profecia, onde a partir dessa data, segundo a palavra profética, a verdade ou as verdades que estavam por terra, elas começariam a ser restauradas. Não é coincidência. Foi no ano de 1844 que Ellen White teve a sua primeira visão, onde tivemos ali a primeira manifestação do dom profético na pessoa de Ellen White. Foi também a partir desse ano que algumas verdades que estavam por terra começaram a ser redescobertas. A verdade do sábado foi uma delas. Mas não só a verdade do sábado. A verdade sobre a saúde também passou a ser compreendida a partir dessa data. Também nós temos no livro do Apocalipse uma informação muito importante em Apocalipse 12, 17, de que o remanescente de Deus, ele teria como característica guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19, verso 10, somos informados de que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Todos esses textos que eu acabei de mencionar faz com que os adventistas do sétimo dia entendam que são um movimento profético. É um movimento que cumpre uma profecia. Uma profecia que apontava que aqui na terra teria lugar a restauração da verdade e que no céu teria lugar a purificação do santuário celestial, que equivale a um juízo pré-advento. Então, eu concluo que, se não fosse o dom profético, possivelmente a Igreja Adventista não teria as crenças que ela tem. Ela talvez seria uma igreja semelhante às demais. Os primeiros adventistas, eles não guardavam o sábado. Os primeiros adventistas não observavam as leis de saúde da Bíblia. Alguns fumavam, comiam carne de porco, tinham práticas semelhantes aos demais religiosos de então. Então, por essa razão, a Igreja Adventista entende que o povo de Deus que vai aguardar o advento de Jesus, esse povo será chamado a guardar os mandamentos de Deus, a aceitarem as verdades bíblicas que Deus, por meio do dom profético, contribuiu para que elas fossem restauradas. Então, o papel do dom profético manifestado na pessoa de Ellen White não foi trazer nenhuma novidade, não foi trazer nenhuma nova verdade que não está presente nas Escrituras, mas foi guiar um movimento a redescobrir estas verdades que estavam esquecidas, que estavam por terras. Verdades essas que o papado, ao longo do tempo, lançou por terra e que os reformadores foram incapazes de restaurar todas essas verdades. Mas, mais uma vez, notamos a importância do dom profético, onde eu, pessoalmente, creio que se não fosse concedido esse dom profético a este movimento não seria como ele é atualmente. Um movimento que tem as características do remanescente da profecia bíblica. Remanescente este que guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. Enfim, o dom profético não é uma outra fonte de autoridade, além da Bíblia. O dom profético foi dado para que os adventistas pudessem fundamentar todas as suas crenças na autoridade infalível da Palavra de Deus. Eu espero ter esclarecido essas questões. Se você achou interessante, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho aí para receber as notificações de vídeos novos
para que você possa ser avisado quando um novo vídeo aqui do canal for produzido. Um abraço a todos e que Deus possa te encher de bênçãos durante toda a sua vida.